Agora eu chamo para integrar essa nossa roda de conversa o jornalista Leandro Stoliar. O Leandro, em 2017, viajou à Venezuela para investigar uma denúncia de corrupção e acabou detido. Então, Leandro, muito boa tarde para você. Obrigado por participar conosco dessa cobertura especial no SBT News. Um prazer te ter conosco nesta tarde. Oi, Eduardo, é um prazer estar com você. Aliás, há quanto tempo que a gente não se fala, né, Eduardo? Desde a guerra da Ucrânia, que a gente fez a cobertura junto, se encontrou lá em Kiev, né, durante a cobertura. É um prazer estar com você aqui. Vamos falar sobre Venezuela, né, cara? Não tem muito o que discutir hoje. Ele foi preso. A gente pode avaliar, inclusive, a ação do governo americano durante essa prisão. O governo americano, ele age de maneira ilegal, porque só existe duas maneiras do governo americano invadir um país, ou qualquer outro governo invadir o país, atravessar as fronteiras de um país. Uma delas é com a anuência do Conselho de Segurança da ONU, coisa que não aconteceu. A outra é em legítima defesa, o que também não aconteceu. Mas eu queria falar um pouco sobre o livro, o Dossiê Venezuela, que foi o livro que eu escrevi em 2021, lancei em 2021, na verdade, né? Eu comecei a escrever em 2019, e terminei de escrever em 2021. Ele foi lançado em 2021 e foi indicado ao Prêmio Jabuti. E o livro ele fala um pouco sobre a investigação que a gente foi fazer na Venezuela e também sobre a prisão. Fiquei preso numa cela, eu e o Gilson Fred, o repórter cinematográfico, durante essa série de reportagens. O nome da série, inclusive, ficou famoso no Brasil todo, né? A Caixa Preta do BNDES, porque a gente foi investigar uma denúncia de desvio de dinheiro no BNDES do governo brasileiro para o governo venezuelano por meio das empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato. Entre elas, lá na Venezuela, Odebrecht, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão. Quando a gente chegou na Venezuela, eu passei mais ou menos uma semana investigando as supostas obras das empreiteiras brasileiras com dinheiro do BNDES na Venezuela. Mas a maior parte dessas obras nunca saiu do papel ou saiu do papel e não foi concluída. Então, a nossa investigação ela apontava isso, que o dinheiro saía do Brasil, essa era a denúncia, saía do Brasil, ia para a Venezuela, e a Venezuela, o governo do Maduro, ele criava supostas licitações, quer dizer, havia abertura do processo de licitação para que essa obra fosse feita por alguma empreiteira, mas as empreiteiras brasileiras indicadas pelo governo brasileiro, elas eram sempre as vencedoras da licitação. Então, o dinheiro ia para a empreiteira, essa era a investigação, tá? Foi o que a gente foi investigar. O dinheiro ia para a empreiteira e da empreiteira era dividido entre os governos brasileiro e governo venezuelano. Essa era a denúncia. Quando a gente chegou lá na Venezuela, eu pude ir para Caracas, investigar as obras em Caracas, e também para Maracaibo, que é no sul da Venezuela. Quando a gente chegou em Maracaibo, tem diversas obras que a gente foi investigar. Praticamente 90% dessas obras ou não saíram do papel ou não terminaram. Em Maracaibo, a gente foi investigar uma obra muito específica, que era a Ponte Nigali, que deveria ter sido construída unindo os dois lados do rio Maracaibo, do Lago Maracaibo. E aí, quando a gente chegou lá, só havia 2 pilares na água e a ponte nunca saiu do papel. Na verdade, isso há mais de 10 anos. A gente chegou lá quase 10 anos depois do prazo que deveria ter sido concluída a obra. Quando a gente chegou no canteiro de obras, não havia ninguém, só havia um funcionário venezuelano e tomando conta do canteiro de obras, o canteiro de obras vazio. E aí, assim que a gente saiu daquela suposta obra, né, estava toda cercada e tudo mais, a gente foi preso pelos agentes do SEBIN, o Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, que é a polícia política do Maduro, uma polícia que só se reportava ao Maduro. Eles estavam à paisana, armados e tudo mais. Nosso carro foi cercado por 3 carros, um na frente, um no lado e um atrás. E a gente foi levado para a prisão, sem nenhuma explicação. No momento eu achei até que eu estava sendo sequestrado, né? E não preso, porque eles não se apresentaram como policiais. A gente só descobriu que eram policiais quando a gente chegou na prisão. E aí eles anunciaram, vocês estão sendo presos por espionagem, e a gente estava indo lá fazer uma reportagem, né? Trabalho de jornalismo. Um trabalho jornalístico, inclusive, muito importante para o povo venezuelano, já que o governo do Maduro ele usava essas obras durante as campanhas eleitorais para conseguir voto,
para mostrar para a população que ele estava desenvolvendo o país. Mas as obras nunca acabavam, nunca saíam do papel. Algumas não saíam do papel, outras não acabavam. E ele continuava usando esse argumento durante as eleições para conseguir voto. Então era importante, inclusive, a investigação para o povo venezuelano. Agora, durante a nossa investigação, o livro fala sobre isso, inclusive, especifica como funciona o trabalho do BNDES, né? o Banco de Desenvolvimento Nacional do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O BNDES, ele empresta dinheiro, essa era a nossa investigação, tá? O BNDES empresta dinheiro para países em desenvolvimento. Esses países fazem licitação, as empreiteiras que oferecem o melhor trabalho, um menor custo, ganham essa licitação e fazem a obra. E aí esse país precisa pagar esse empréstimo para o Brasil, com juros menores, por isso que ele é interessante para esses países. Só que o que a gente investigou durante o nosso período na Venezuela é que, primeiro, o dinheiro ia para a Venezuela sem a análise técnica, sem saber se a Venezuela, porque precisa haver uma análise técnica para saber se a Venezuela tem dinheiro para pagar esse empréstimo. E esse dinheiro ele era emprestado para a Venezuela sem essa análise técnica. Foi isso que a gente pegou, investigou lá na Venezuela. E ele ia para lá e depois sumia, porque as obras não aconteciam. E isso está explicado, o livro fala sobre isso. Durante a nossa prisão, e aí a gente foi preso ali na saída dessa obra em Maracaibo, no sul da Venezuela, durante a nossa prisão a gente foi acusado de terrorismo, foi acusado de espionagem, enfim, eu fui interrogado mais de 16 vezes e eles sempre perguntavam as mesmas coisas. Isso era até curioso, porque eles perguntavam para mim assim, você é espião? Eu falava, não, não sou espião. Ah, então você veio fazer o que na Venezuela? Eu falava, vim investigar uma denúncia de desvio de dinheiro no BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil. Aí eles falavam assim, você é espião. Levantava, saía, entrava outra pessoa para me interrogar e perguntava a mesma coisa, você é espião? Então assim, na 15ª vez, eles faziam isso, fizeram isso durante o dia inteiro, né? Tirava a gente da cela, interrogava, devolvia para a cela. Na décima, sei lá, quinta vez, eu perguntei, cara, vocês vão perguntar sempre a mesma coisa? Porque eu já disse eu já respondi essa pergunta mais de 10 vezes. E eu estou falando a verdade, não tem como mudar a verdade, né? A verdade é a verdade. Eu vou sempre dizer a mesma coisa. E aí, um dos agentes do Serviço Bolivariano de Inteligência, eu senti que ele era um pouco diferente dos outros. E isso eu conto no livro. Ele tinha um pouco mais de humanidade, ele era menos fanático pelo regime e era um pouco mais cidadão, digamos assim. Ele tinha uma preocupação com a família dele, uma preocupação com as pessoas que viviam na Venezuela, com os amigos e tal. E aí esse foi o único que me respondeu. Eu perguntei para ele, você vai me perguntar a mesma coisa? Eu já respondi, ele falou, olha, desculpa, mas é o meu trabalho. Eu sei que você já respondeu, mas sou obrigado a fazer isso. Então isso foi uma situação assim, super curiosa para mim, porque esse agente do Serviço Bolivariano de Inteligência foi o mesmo cara que dentro do carro, porque durante a prisão eles levaram a gente para o hotel para pegar as malas, lá em Maracaibo. A gente tinha deixado as malas no hotel, uma parte das malas. E aí no período, no trajeto da prisão para o hotel, depois da gente já ter sido preso, a gente estava algemado no carro, eles pediram o material, pegaram a câmera e pediram para ver as imagens. E aí eu mostrei as imagens e eles viram que a gente havia feito uma entrevista com o Juan Guaidó. Eu não sei se você lembra, Eduardo, do Juan Guaidó, era um deputado de oposição lá da Venezuela, chegou a ser preso e tudo, teve que ser exilado e tal depois. Esse cara deu uma entrevista para mim dentro de um cofre. Pra você ter uma ideia, eu não pude ver o caminho para chegar até lá. Os assessores levaram a gente foi vendado e tal, a gente não podia descobrir o endereço, porque ele era uma pessoa procurada na Venezuela pelo regime do Maduro. E aí, quando eles viram dentro do carro que eu havia entrevistado o Juan Guaidó, os policiais eles mudaram de expressão. Eles ficaram super nervosos e falaram assim, cara, pelo amor de Deus, apaga essa entrevista, porque se o meu chefe vir que você entrevistou o Juan Guaidó, você nunca mais sai da Venezuela. E a gente estava dentro do carro, preso. O Gilson foi lá, pagou a imagem dentro da câmera, porque essa câmera ela ia para a perícia, né? Eles iam descobrir tudo que a gente tinha feito, mas a gente tirou essa imagem a pedido do próprio agente, esse mesmo agente que depois me interrogou e disse que era obrigado a fazer aquilo. Então, a gente criou uma relação ali de humanidade. E aí eu senti que ele era um pouco mais humano. Por isso que eu consegui conversar com ele, tirar algumas coisas dele. Mas foi um momento assim, foram momentos de muita tensão lá, Eduardo. Leandro, então não só durante a prisão, como na cela, né?
O que você está nos descrevendo a partir dessa sua experiência na Venezuela, que resultou inclusive num livro, é que o regime era absolutamente autoritário, com traços inclusive de corrupção que foram investigados por você, mas que o seu comentário hoje é, apesar de tudo isso, não há autorização na legislação internacional para uma intervenção, mesmo em um governo autoritário e corrupto. O seu comentário é nesta linha, certo? Exato, não tem por que defender o Maduro, tá? Eu fui preso pelo regime do Maduro, pela polícia política, pelo Serviço Bolivariano de Inteligência. Foram momentos de tortura psicológica, de tensão, de medo de não voltar para casa. Eu cheguei a voar dentro de um avião com eles algemado, com a porta aberta. Eles me ameaçaram, ameaçaram me jogar do avião, né, num determinado momento, quando a gente estava sendo transferido de Maracaibo para Caracas. Eu conto esses detalhes no livro. Mas, apesar disso, da nossa investigação ter apontado muitas falhas ali nessa relação entre BNDES, Brasil e Venezuela, a minha avaliação é de que o governo americano ele não poderia invadir um país, e aí não sou eu, Leandro Stoliar, que está falando, isso é lei internacional, né? Para ele poder atravessar a fronteira de um país e fazer uma operação como ele está fazendo militar dentro de um país soberano, ele precisa ter a anuência dos Conselhos de Segurança da ONU, e também, isso é uma possibilidade, isso não aconteceu, e a outra possibilidade seria em legítima defesa, como aconteceu na Ucrânia. Só que isso também não aconteceu, não existiu um ataque venezuelano nos Estados Unidos. Existe também um outro lado dessa moeda, que é o seguinte, o governo americano, a DEA, né, que é a Delegacia de Entorpecente Americana e tal, ela atua na Venezuela, assim como atua em outros países, tá? Eles descobriram, essa é a informação que a gente tem, de que eles teriam descoberto que o Maduro tinha envolvimento com narcotraficantes. Mas, mesmo assim, pela lei internacional, ele não poderia ter ocupado o país. O que poderia ter sido feito, que deveria ter sido feito, era um trabalho político para que houvesse uma nova eleição na Venezuela, para que o povo pudesse escolher quem ele realmente quer como governante. Só que isso lá atrás, a gente sabe disso, isso inclusive está no livro, o Maduro mudou a legislação e não permitiu que houvesse uma nova eleição para que ele pudesse sair. Né? Isso já aconteceu com Chávez, agora e recentemente com o Maduro também. Então era uma situação realmente complicada, porque o Maduro não permitia uma nova eleição, ele não permitia sair do poder, ele se mantinha no poder como um ditador, e o governo americano não tinha autoridade para invadir o país e capturar, né, o atual presidente. Então, é muito difícil avaliar isso. É claro que o governo americano ele tem que atuar dentro das leis. O Maduro também tem que atuar dentro das leis. Só que a Venezuela é um país soberano. Ele é um país que tem as suas próprias leis. O povo tem que ir para a rua para tentar, como aconteceu no Brasil, né, na direta já, para tentar uma nova eleição na Venezuela. Enfim, não cabe a um outro país, na minha visão, ocupar e invadir um país para capturar o presidente, porque esse país acredita que esse presidente é um ditador e que ele não está atuando como o país, que não tem nada a ver com a história, quer que ele atue. Então, existia sim uma ditadura militar na Venezuela. Não sei, hoje está essa situação lá, mas quando eu fui para lá em 2017, existia sim uma ditadura militar. Eu vivi uma situação super complexa lá, assim, que foi curiosa para mim, que me chamou muita atenção, que foi uma padaria perto do hotel onde eu estava, em Caracas. A gente passou pela padaria, tinham 2 militares na porta e uma multidão dando a volta no quarteirão da padaria. E a gente foi lá ver o que estava acontecendo. E, por conta da ditadura, né, os moradores daquela região ali só poderiam comprar um pão. Cada um só poderia comprar um pão na padaria. Então, eles faziam a fila para que eles pudessem entrar na padaria, comprar um pão e sair. E aí eu conversei com alguns venezuelanos, médicos e pessoas que têm faculdade, né, nível universitário, e eles diziam que o salário que eles ganhavam não dava para comprar um frango no mês. Então era uma situação realmente dramática que os venezuelanos passaram nos últimos anos sob o regime ditatorial do Maduro. Leandro, eu vou agora chamar a nossa analista de política, Vitória Abel, lá de Brasília, que tem uma pergunta para você. Vitória? Leandro, algumas perguntas, na verdade. Uma delas você já até começou a responder agora, dizendo justamente como as pessoas
como as pessoas estavam passando na Venezuela, né, que faziam fila para comprar pão, porque eu tenho curiosidade de saber realmente como que é essa realidade lá do dia a dia, né? Então eu queria saber o que você observou quando você estava lá no dia a dia, nas ruas da Venezuela, além dessa situação econômica, se de fato o exército, por exemplo, tinha uma presença muito forte nas ruas da Venezuela, se a presença armada nas ruas era muito forte para uma repressão de civis ali, no sentido até de parar civil na rua, se chegava nesse nível. E se por essa experiência até que você passou de contato direto com as Forças Armadas venezuelanas, se você acha que faz sentido a teoria de que parte das Forças Armadas venezuelanas podem ter se virado contra Maduro e, de repente, apoiado uma provável captura? Vou responder a segunda antes da primeira, tá? Acredito que sim, é possível que uma parte do exército venezuelano, das Forças Armadas, tenham se voltado contra o Maduro e apoiado uma captura. E aí eu não sei qual foi a negociação, a gente não tem essa informação, né? De qual teria sido a negociação entre o governo americano e os militares que teriam deserdado, digamos assim, ou se voltado contra o ex-presidente, né? Que agora já pode chamar de ex-presidente, já que ele já foi capturado, mas contra o Maduro. E acredito eu que sim, tá? Dificilmente o governo americano faria uma operação como essa se todo mundo ali, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, as Forças Armadas estivessem apoiando o Maduro, porque seria muito mais complicado para uma equipe pequena, digamos assim, da americana, comparado ao tamanho do Exército, né, das Forças Armadas venezuelanas, entrar no país, invadir o país para capturar o presidente. Então, eu acredito que seria muito mais difícil se não houvesse uma negociação entre o governo americano e uma parte dos militares das Forças Armadas. Isso é uma coisa. A outra coisa que leva a gente a pensar que realmente houve uma negociação, uma possível negociação, é o tempo que os americanos ficaram ali no Mar do Caribe, desde o momento em que eles chegaram até o momento do dia da invasão, atuando, fazendo exercícios militares. Eu não acredito que eles tenham ficado só fazendo exercícios militares. Eu acredito que eles tenham vindo para cá para tentar uma negociação, tentar converter alguns militares ou gente de alta patente do governo, das Forças Armadas venezuelanas, para que eles pudessem fazer essa operação. Mas isso tudo é achismo, tá? Então, assim, isso a gente teria que apurar, teria que ter uma fonte dentro ou do Exército americano ou do Exército venezuelano para ter certeza de que isso realmente aconteceu. Eu acredito que não seria tão fácil para uma equipe que, pelo que eu entendi, foi a equipe Delta que entrou na Venezuela para capturar o presidente, só a equipe Delta entrar e guerrear, digamos assim, entrar em conflito com todas as forças armadas da Venezuela. Acredito que seria muito mais difícil. Respondendo à primeira pergunta, sim, existia sim em 2017, na época em que eu fui lá fazer a investigação da denúncia de desvio de dinheiro no BNDES, a presença das Forças Armadas nas ruas. Então a gente tinha muita preocupação em gravar, em fazer entrevista, em fazer imagem, justamente porque eles estavam nas ruas armados o tempo inteiro. Então era muito difícil para um jornalista, principalmente de fora do país, entrar na Venezuela com uma câmera na mão, um microfone da emissora e fazer uma investigação. E a gente também não conseguiria autorização do governo venezuelano para fazer isso. Então a gente teve que entrar disfarçado, isso é até engraçado, porque a gente não tinha pensado nisso quando a gente chegou na Venezuela, e quando a gente chegou lá, a gente foi abordado no aeroporto, na chegada à Venezuela. E aí a gente teve que se passar por jornalistas de gastronomia, um casal de jornalistas de gastronomia. Éramos eu e o cinegrafista Gilson Fred. Foi o que deu ali para inventar na hora para a gente poder entrar na Venezuela. Acredito eu que depois que a gente entrou como jornalistas, entre aspas, de viagem, de gastronomia, eles passaram a seguir a gente dentro da Venezuela. Só que eu não tenho como provar isso, porque a gente ficou uma semana na Venezuela investigando, entrevistando e fazendo imagem, gravando, e não aconteceu nada. A gente só foi preso no último dia. No dia que a gente saiu da suposta obra em Maracaibo e foi em direção ao hotel Intercontinental que ficava em Maracaibo para pegar a mala e correr para o aeroporto para pegar o avião para Caracas. Era o nosso último dia. Então a gente foi preso naquele momento. Por quê? Porque a gente foi abordado pelo funcionário da obra, dizendo que a gente se apresentou como funcionários da Odebrecht e tal,
porque se a gente falasse que era jornalista, ele denunciaria a gente, porque lá é proibido fazer jornalismo. Era, naquela época, proibido fazer jornalismo, principalmente quando você não é um jornalista venezuelano, porque toda a imprensa na Venezuela é comandada pelo governo, era comandada pelo governo do Maduro. E a gente não estava sendo comandado por eles. Então ele denunciou, esse cara já tinha... O que eu achei estranho também, porque quando ele abordou a gente mostrou lá passaporte e tal, esse cara era um funcionário porteiro da obra. Só tinha ele lá, é um cara coitado lá, super... dava para ver que ele não era uma pessoa que mandava na obra, né? Ele era um porteiro. E ele tinha um contato direto da polícia política. Ele tinha um contato direto do SEBIN. Então, quando ele ligou, ele já ligou direto para a polícia política na nossa frente. A gente não entendeu muito bem, mas a gente saiu de lá, sabendo que ele tinha mandado a gente embora. A gente saiu de lá e entrou no carro e pegou a estrada de terra para ir para o hotel. E foi abordado no meio do caminho, foi cercado no meio do caminho. A minha sorte é que... Eu vou falar um pouco mais sobre essa questão da presença militar em Caracas e nas cidades do interior, mas a minha sorte é que a gente tinha 3 câmeras. Isso eu conto também no livro, tá? No dossiê Venezuela. Uma câmera era a câmera principal, que a gente gravava a matéria. A outra câmera era uma GoPro, que eu pedi para ficar em branco. A gente não gravou nada na GoPro. E a terceira câmera era um celular de um casal de venezuelanos, de jornalistas, que ajudou a gente na investigação. Esse casal foi o mesmo casal que foi preso junto com a gente e que foi libertado antes e que denunciou a nossa prisão para os órgãos de direitos humanos. Graças a esse casal, o Maduro começou, a CNN espanhola entrou no ar com a nossa imagem, ao vivo, e aí o Maduro passou a negociar com o Itamaraty a nossa libertação. Leandro. Esse casal se chama Jesus e Maria. Não é um nome inventado, é um nome real. E foi a história do livro, ela é contada em torno do casal Jesus e Maria, que ajudou a gente a ser libertado da prisão. Leandro, e aí, eu quero agradecer... Eduardo, só para finalizar... Desculpe, Leandro, nós vamos precisar te interromper, porque tem só... só para você finalizar, então a gente já segue, daí tem notícia lá dos Estados Unidos. Tá, só finalizando, gente. Aí eu deixei essa câmera do celular numa comunidade. Quando a gente voltou para o Brasil, eu consegui resgatar as imagens e fazer a reportagem com essa imagem que eles não descobriram que existia. Então a reportagem foi toda feita com a imagem da câmera de making off do celular do casal Jesus e Maria. Basicamente é isso. E respondendo a sua pergunta, só para finalizar, as pessoas não tinham dinheiro, o que a gente encontrou lá foi miséria, pobreza, e para comprar um sanduíche tinha que levar uma mochila cheia de dinheiro para uma lanchonete para a gente poder almoçar, para comprar um sanduíche, se fosse em Caracas ou em Maracaibo. É isso. Quero muito agradecer ao Leandro Stoliar, autor do livro Dossiê Venezuela, ele que foi detido no país de Nicolás Maduro, tratado como terrorista, que veio nos ajudar nessa cobertura especial aqui no SBT News após a detenção do Nicolás Maduro pelo governo americano. Leandro, muito obrigado pela sua entrevista e pelos seus comentários aqui no SBT News.